Beleza. Seja bem-vindo aí, Thiago. Sejam bem-vindos aí todos que estão assistindo essa gravação. Esse é o vídeo inteiro, né? Aqui no Boteco em Cima do Muro. Você sabe que nem sempre nós temos aqui vídeos ao vivo e às vezes nós fazemos gravações. Hoje eu tô aqui com o delegado Thiago Flores, que é o diretor de polícia do interior, né? É o meu chefe na Polícia Civil atualmente. E tá me conferindo essa honra. Para mim é uma honra. É uma satisfação muito grande, de verdade, ter aqui você. Eu queria te agradecer de verdade. Já pedi muito, né? Já pedi muito, você me deu uma canseira. Me deu uma canseira. Eu que agradeço o convite aí. Para mim, uma alegria participar. E realmente, ele convidou várias vezes. Mas é questão de agenda mesmo, né, velho? A gente viaja bastante, né, como diretor de departamento. E aí, pra você ter uma ideia, no ano de 2021, eu assumi o cargo em janeiro, para ser mais preciso, dia 14 de janeiro. E de 14 de janeiro até o final do ano, só aqui nas estradas de Rondônia, nas BR-364, 421, 429, eu andei 29 mil quilômetros dentro do estado. Então, assim, a gente anda muito, né? Tá sempre acompanhando de perto o dia a dia da delegacia. Quando tem operação, eu sempre fiz questão de estar junto com a equipe, né? Para mostrar todo o respaldo da direção, da direção da Polícia Civil. Então, assim, a gente anda muito. Não foi estrelismo, não. Foi falta de ajuste na agenda, por isso que eu demorei a vir. Mas hoje deu certo. E nós estamos aí numa noite chuvosa aqui em Ji-Paraná e tamo junto aí, cara. Vai ser divertido, vai ser uma honra. Obrigado aí pelo convite. Eu acredito nisso, Thiago. Eu acredito realmente. Você me permite chamar de Thiago, né? Com certeza. E assim, já que você falou, né, e você esclareceu essa situação, que é o trabalho, e realmente eu sei que o interior é muito grande, né? A gente você tem um diretor pro interior. Exato. O que faz o diretor de polícia no interior? Olha, primeira coisa, ele é o responsável por fazer todo o atendimento das demandas das delegacias de polícia. E demandas de toda natureza, né? Problemas com logística, né? Transporte, combustível, problemas com material de expediente, né? Papel, impressora, computador. Fica responsável também por fazer todas as decisões relacionadas ao servidor público propriamente dito, né? Férias, licenças. E a parte que a gente mais gosta, né, é propiciar os meios para que as operações da Polícia Civil sejam deflagradas, né? A gente fala que mais gosta por quê? Porque a operação, o dia da deflagração da operação é o ápice da investigação. A investigação que, por vezes, e assim a lei impõe, ela é discreta, ela é minuciosa, as investigações são sigilosas. Quando chega o dia de deflagrar a ocorrência policial é quando vai todo mundo para a rua cumprir as medidas cautelares, né, emanadas pelo Poder Judiciário. Então é o momento em que a cereja do bolo é colocada, né? A gente vai atrás para cumprir os mandados, vai atrás da pessoa que nós identificamos como sendo o autor da infração penal. Então é o melhor momento para nós que vivemos o dia a dia da polícia, é a deflagração da ocorrência policial. E para que ela ocorra, são necessários, muitas das vezes, juntar policiais de fora da cidade, né? Então nós estamos falando aí de pegar policiais de outras regionais, fazer o pagamento de diárias, né? Porque todo policial, nos últimos tempos, né? Pelo menos na última gestão, né? Respondo aqui pela gestão do Dr. Samir, né? E da doutora Alessandra. Não há nenhum policial que vá em missão fora da sua cidade que ele não receba a sua diária. Isso é muito importante. Então nós temos que fazer a montagem das equipes de modo a solicitar policiais de fora do local dos fatos, propiciando todas as condições para que no dia da deflagração da ocorrência ele esteja lá logo pela manhã. Pagamento de diária, deslocamento de viatura, né, com a sua
respectiva cota de combustível. Então, essas questões operacionais, logística, às vezes intercedendo aí junto à Secretaria de Segurança para a utilização da aeronave. Então, o trabalho do DPI, né, que é o diretor de departamento de Polícia do Interior, é nesse sentido: atender às demandas do dia a dia da delegacia e também fornecer as condições para que as grandes operações policiais sejam deflagradas no interior todo. E aproveitando o gancho, o ano passado foram mais de 50 operações no interior, mais de 50, com mais de 450 prisões. Então foi um ano muito produtivo, né, da Polícia Civil, e a gente agradece, né, aproveitar o espaço aqui para agradecer todos os servidores, né, os agentes de polícia, os escrivães, que geralmente estão sempre ali por detrás dos bastidores, né, nas entrevistas. Geralmente são os delegados, né, que são os porta-vozes, né, mas o trabalho indispensável de toda a categoria, né? Então, meus agradecimentos aqui aos agentes de polícia, aos escrivães, aos delegados, aos peritos, papiloscopistas, aos peritos oficiais, enfim, a todo mundo, né, que faz a engrenagem girar. Interessante. Eu particularmente não conheço essa atividade, porque sempre a gente está enfiado em uma delegacia, né, exclusivamente, e acaba não conseguindo ter essa visão ampla, né, que o diretor de interior tem. E às vezes é um lamento que a gente tem, achando que é a nossa situação, né, de repente você conheceu todas as delegacias, algumas estão em situações mais difíceis, né, dada ao acúmulo de serviços e o reduzido número de servidores, que é uma realidade, né. Eu acho que não há nenhum problema em reconhecer que realmente há poucos servidores, né? Sim. Nós estamos trabalhando com um percentual aproximado de apenas 60% do que aquele mínimo que a lei prevê para funcionamento de toda a instituição. Então, nós estamos trabalhando em déficit. E a tendência é esse déficit aumentar ainda mais, porque nós estamos aí alcançando um período em que está tendo muita aposentadoria de servidores, muitos estão ingressando em outros concursos, né? Então a gente carece realmente urgentemente de repor o nosso quadro, né? Nosso material humano, que é o melhor que nós temos, né? Então a gente está passando dificuldade, porém vai ter a deflagração de um concurso agora, né? Prevista aí para segundo semestre, né, de 2022. E justamente eu queria saber de você mesmo, você que está aí exercendo uma atividade de direção, né? E aí essas notícias correm o tempo todo e o pessoal fica agoniado, né? entusiasmado. Nós já tivemos, né, nesse lado, né, Fabiano? Nós já tivemos desse lado. De fato, é um concurso muito esperado, né? Muito esperado mesmo por todos, não só pelos concurseiros, mas também por nós, policiais, e por toda a sociedade de Rondônia. E ele veio em boa hora, né? Foi já escolhida a banca e nós temos o prazo protocolar a ser cumprido dentro da administração pública, mas tudo indica que entre abril e maio já será deflagrado aí o edital, né? E aí no edital estarão todas as regras do concurso, a quantidade de vagas, né, a questão de cadastro de reservas, e a gente está muito esperançoso que essa data logo aconteça, porque como mencionei, a gente está perdendo muitos servidores para outros concursos, servidores se aposentando, mas a boa notícia é que acontecerá, né? A parte mais difícil já foi, que é o que? A reserva no orçamento, né? É importante as pessoas de casa entenderem isso, né? Porque não adianta nada você saber que precisa contratar, mas não ter o dinheiro para contratar. Então, se faz todo um estudo de viabilidade econômica, de projeção de receitas e despesas do Estado, e aí, após isso, se faz a reserva orçamentária que vai garantir o pagamento desses novos policiais, né? Porque a gente sabe que o servidor público ele tem algumas garantias que o setor privado não tem.
né? Então, tudo tem que ser previamente previsto para que o Estado honre esses compromissos até o final da carreira do servidor público. Por isso é importante esse estudo de viabilidade que foi feita a reserva orçamentária e agora o tramitar para a contratação da banca, que também é um fato, é uma fase dificultosa, também já foi vencida. Então agora é aguardar realmente esse prazo final para a publicação do edital e aí é com os concurseiros, né? Concurseiros do Estado e do Brasil inteiro. E você tem aí, ou você consegue, assim, adiantar para nós quantidade de vagas e aquilo, sabe o que muita gente quer saber? Cara, eu tô aqui em Alvorada do Oeste. Será que eu vou conseguir uma vaga aqui em Alvorada do Oeste? O que você consegue adiantar para nós nesse sentido? A quantidade de vagas, eu não tenho de cabeça aqui o número de vagas, mas a gente pode, em sede de comentários, depois fazer essas observações, né? Mas fato é que não é o número de vagas que vai resolver todo o problema que hoje a Polícia Civil tem, né? Nós temos um déficit maior do que aquelas vagas que foram reservadas no orçamento, como eu mencionei há pouco. Contudo, a perspectiva da questão do cadastro de reserva, né? São pessoas que poderão ser chamadas aí a fazer o curso de formação e ficarão aptas para a futura contratação. Porque as vagas previstas em edital são para chamamento direto. Acabou a prova, já se inicia as demais fases, né? Acabou a prova escrita, se inicia as demais fases do certame até culminar com a prova física, apresentação de documentos, etc. e tal. O cadastro de reserva, a pessoa vai ser habilitada para no futuro, quando for o caso, ela já ser convocada, né? Então, o número de vagas, eu não tenho aqui de cabeça a quantidade exata de vagas. E a segunda pergunta, relacionada aí à questão de lotação, foi feita uma experiência aqui, não sei se foi no teu concurso, Flaviano, ou um anterior, do concurso regionalizado. Né? O meu já foi regionalizado. Né? Então, esse não vai ser regionalizado. Pelo menos se nada mudar novamente, né? Não vai ser regionalizado. Por quê? Porque no concurso regionalizado havia ali um imperativo do edital, e o edital faz lei entre as partes, né? Havia um imperativo de que o servidor que fez concurso, por exemplo, para Mirante da Serra, ele deveria permanecer alguns anos lá em Mirante da Serra. Acontece que a Polícia Civil é muito dinâmica. Às vezes, acontecia de a necessidade do servidor ser em outra localidade, não Mirante. E aí, na direção geral, tinha-se esse empecilho. Como é que o diretor-geral vai anuir com a relotação para atender essa demanda emergencial que aconteceu depois do concurso, se na lei do edital se impunha que aquele servidor deveria ficar ao menos tantos tempos na sua cidade, na sua lotação originária. Então, para dar maior mobilidade e atender mais rapidamente essas demandas que acontecem, a gente não vive um estado estático, né? A polícia é tudo muito cíclico, muito movimentado. Para atender essa demanda é que optou-se, então, para não impor responsabilidades administrativas e, inclusive, cíveis à direção e facilitar o andamento da máquina, optou-se em tirar essa exigência de regionalizado o concurso, né? Então, ele será para tudo e será feito um concurso interno entre os servidores que já são lotados, os servidores que trabalham. Será feito um concurso interno para aqueles que queiram se movimentar, para onde vai ser passado tipo uma lista para que essas pessoas se manifestem quanto à eventual mobilidade delas. Por exemplo, o cara hoje já é policial civil em Costa Marques, então ele vai ter oportunidade de repente, ele próprio escolher para onde ele quer ir, e aí, de acordo, né, com a supremacia do interesse público, que tem que estar sempre em primeiro lugar, a gente vai tentar fazer essa readequação e
a vaga que ficar descoberta com a mobilidade desse servidor, ela será preenchida com as vagas do concurso. Então, essa é a dinâmica que se espera, né? Concurso interno, já para os que estão exercendo os cargos, para se manifestar quanto a localidades que eles pretendam ir. Nessa ida, o local que eles ficarem vago serão preenchidos na medida da possibilidade, óbvio, por essas vagas novas do concurso. Caramba. Pessoal, o Jason chegou aqui agora. Cheguei aqui mais perdido aqui na conversa deles que segue tiroteio. E é o seguinte, Chuva, hein, rapaz? você não conhece o Jason, né? Mas o Jason é meu aluno na faculdade, tá no sétimo período, 7º, 8º, Jason? Sétimo. O sonho dele é ser delegado de polícia. É mesmo? O sonho dele, É brabo? É brabo? Vem um delegado aí, que é o diretor do interior aí. O cara veio na chuva, O rapaz. cara ficou desesperado. Viu? Passei na casa dele, hoje falei, passei, né? Não me atendeu. Tá namorando de novo? Não, pô, não. Tá. Tá com a mesma. Tava na faculdade, hein? Esse cara aqui tem uma experiência boa. Sempre traz pra nós, né? Como superar as desilusões. Amorosas ou não? Amorosas. É capaz de virar poeta, então. Ele tem um trabalho filosófico muito importante, né? Que é a superação do chifre. E é um artigo. E depois de raspar no asfalto, o que faz? Desconheço. Fala pra nós, Thiago, como é que você veio pra Polícia Civil? Cara, foi o seguinte, eu desde pequeno, sempre naquelas brincadeiras de polícia e ladrão, eu sempre quis ser polícia, né? Os meus primos queriam ser o ladrão, né? E aí, eu sempre quis ser polícia e sempre via muito filme, né? E a gente se identifica, né? Com aqueles enlatados americanos, né? Igual o Caceta Planeta falava. E a gente acha, né? Ou achava lá atrás que aconteceria aquilo que acontece nos filmes, né? O policial ali na viatura, sempre em dupla, né? Aquela parceria do emprego ia para a família também, as famílias se, né, comungando das mesmas confraternizações, etc. E eu acabei sempre, então, tendendo a ir para esse universo da polícia, né? Foi uma certa paixão mesmo. E aí, quando tá mais maduro, mais lá para a juventude ali, eu soube que para ser policial, numa remuneração que fosse aquele momento que eu pretendia, era necessário, então, ter o curso de Direito, porque essa pretensão salarial equivaleria aí ao cargo de delegado de polícia. Então, eu soube que para ser delegado de polícia era necessário fazer uma faculdade de Direito. Então, eu fiz a faculdade de Direito porque queria ser delegado de polícia, né? Às vezes a pessoa, na faculdade de Direito, aí ela desperta o interesse para ser delegado. Eu não, eu primeiro quis ser delegado e depois soube que, para tanto, precisava fazer a faculdade de Direito. E fiz a faculdade de Direito. E lá na faculdade de Direito, eu procurei fazer estágios que me aproximassem da atividade policial, para saber se era aquilo mesmo que eu ia fazer, né? Então, eu fiz estágio no Ministério Público, na parte de execução penal, fiz estágio no presídio, e lá em Minas se tinha possibilidade de fazer estágio em delegacia de polícia. Não é todo estado, aqui em Rondônia, por exemplo, a dificuldade é imensa de se articular, né, o estágio com a delegacia de polícia. Mas lá em Minas eu tive essa experiência. Então, durante a faculdade, aí ficou confirmada a minha vontade de ser policial, né? Ao final da faculdade, lançou o edital aqui de Rondônia, né? E naquela época eu era um daqueles que confundia Roraima com Rondônia, né? E aí eu achei um pouco longe, que eu estava em Minas, eu nasci em Ribeirão Preto, né, interior de São Paulo, mas fiz faculdade em Minas Gerais, Juiz de Fora. E aí pela internet, a internet ainda estava começando, né? Era discada ainda, aquela internet lenta, mas eu vi o anúncio do edital aqui em Rondônia. E aí eu tinha uma moto, uma DT. Conheceu a DT? Moto DT? Lembro da DT. Era a época pipoqueira e RD, né? A DT era mais não vai lembrar não, isso aí. Não é do tempo dele, né? Ainda esses dias o pessoal ainda limpava aí.
Quantos anos você tem, bicho? 25. A carinha tá destruída, né? É, Na verdade. Eu achei que fosse. Mas aí eu vendi uma DT que eu tinha, DT 180, e comprei a passagem para vir. E aí, cara, o concurso, né? Tem que estudar, mas tem que ter sorte também, né? Tem que ter sorte. Eu até hoje eu sou meio analfabeto aí em informática, né? Não gosto de informática, não gosto de computador, não sei mexer no Excel. Uma vergonha. E para aprender a despachar nesse SEI aí, ô Flaviano, foi uma luta, uma luta, uma luta. A mulher ali em cima explicando como é que faz, mas tudo amarrado, mas enfim. Mas na prova exigia-se informática. A prova nossa exigiu informática. E eram 10 questões de informática. E eu chutei as 10. Acertei 6. Ô, louco. Então você tem que ter sorte. Mesmo, Tem que ter né? sorte. Então das 10 eu acertei 6. É importante E aí, meu reconhecer a sorte. É né? importante, não é todo mundo que reconhece, não. E aí eu... Era pra ser também. Aquela coisa de destino, né? Na prova física eu tive muita sorte também, que aqui é muito quente, né? E na hora que eu fui fazer a corrida lá, que eram 10 voltas, o clima deu uma amenizada, então era pra ser aqui mesmo. E aí eu passei. O primeiro concurso que eu fiz foi aqui e passei de primeiro. Depois fiz uns outros 10 concursos, passei nenhum. Mas o primeiro que eu fiz eu passei, foi aqui em Rondônia. E aí começou a história toda, né? Eu cheguei aqui em 2004, que foi começando as fases do concurso, e a posse em si foi em maio de 2005. Desde 2005 nós estamos aí já na Polícia Civil de Rondônia. O senhor disse que... Pode falar você, bicho. Pode falar você. Disse que a dificuldade é que aqui em Rondônia tem dificuldade de conciliar o estágio com as delegacias, né? A atividade policial. E por que essa dificuldade? Como que poderia... Porque hoje em dia a maioria das faculdades, pela atividade policial envolver risco, exige-se a questão de seguro de vida mesmo, né? Então você tem que fazer uma composição, porque, por outro lado, a delegacia não remunera o estágio, né? E geralmente a faculdade é particular, então você tem que encontrar um denominador comum, porque o estagiário não vai receber a remuneração. E, ao mesmo tempo, ele tem que fazer esse seguro, que em tese quem deveria fornecer seria nós, né, o Estado, através da Polícia Civil. E não se tem isso em lei, né? Então, o que está se pegando é nesse ponto. Porque a atividade é arriscada. Embora não se permita ao estagiário ir para dentro de uma viatura e acompanhar uma diligência, isso não se permite, nem a nós, quando fazemos a academia de polícia, né, você deve se recordar, a gente fazia toda a instrução, já era aprovado no concurso, tinha as instruções, inclusive, de tiro, mas durante o estágio da academia, a gente não podia fazer atividade de rua policial, dada a periculosidade da atividade, né, que envolve intrinsecamente. Então, peca por esse negócio aí. Nesse ponto é que peca. Entendi. Só que você consegue, de repente, né, fazer alguns casos de sucesso. Em Ariquemes, por um tempo, hoje não foi renovado também com a faculdade, lá na FAR, onde eu leciono, o delegado Camargo, o Rodrigo Camargo, conseguiu fazer um convênio com a faculdade e fazia uma prática jurídica dentro da delegacia. Então, às vezes você muda um pouco a roupagem, né, para permitir pelo menos um contato superficial com a atividade policial. Existe também a questão do sigilo, né? Porque os fatos ali são muito sensíveis, né? Então, há essa preocupação também. Ali você está lidando com um momento que a pessoa passa, né? Muito dificultoso, olhando para a vítima, né? Imagina uma vítima de estupro, né? Então, assim, é muito peculiar essa condição e há que se ter um olhar para que não se vitimize novamente aquela que já sofreu uma agressão, né? Então, você imagina uma mulher que foi vítima de uma violência sexual e aí ter que compartilhar, reviver essa experiência no âmbito da polícia para uma pessoa que não faz parte do quadro ainda, né? Que talvez não tenha, então, como seu princípio a questão da questão do sigilo, da ética, né? Então tem que se
compatibilizar todos esses entendimentos aí. Entendi. A respeito Aí você traz uma lá. da ponte de diamante. Falar da ponte de diamante, que é a delação premiada, né? O pessoal, alguns chamam de delação premiada, os doutrinadores chamam de ponte de diamante. O que o senhor acha que é um meio eficaz para o combate à corrupção, desestruturar a organização criminosa? Olha, eu sou favorável à delação, né? Eu sou muito favorável à delação. Eu já tenho uma visão menos garantista, né? Porque por que você se sente inseguro numa sociedade? Porque você vê que as pessoas que sabidamente cometeram um crime não estão sendo penalizadas. Então, o que traz a insegurança é justamente a falta de punibilidade. Você combate isso, então, aumentando a punibilidade, a justiça, a imposição da pena. E num sistema muito garantista, que permite aí muitos direitos àquele que praticou o crime, você traz para a sociedade um sentimento de que o crime compensa. E para você diminuir essa sensação, eu vejo que há de se ter um processo acusatório, né, um processo penal mais célere, com a certeza de se aplicar a pena. E, nesse sentido, eu entendo também que a gente pode utilizar de circunstâncias jurídicas já experimentadas em outros países, por exemplo, visando a persecução célere da pena. Em outros sentidos, para ficar uma linguagem mais facilitada, né, de entendimento, que mal que tem você permitir aquele integrante de uma organização criminosa delatar o outro, se aquela delação por si só não pode condenar ninguém. A delação por si só, é importante as pessoas saberem, a delação por si só não condena ninguém. O que se faz é que a partir da delação, da notícia, né? A partir da notícia, aí os órgãos de acusação, Ministério Público, polícia, vão produzir a prova. Então a delação é só um indicativo. Ó, por aqui, por ali. E a partir de então, e para além dessa informação, há todo uma busca pela prova. Então eu não vejo mal nenhum em se tentar, em valorizar a delação. E vejo com maus olhos aqueles que querem desqualificar a delação. Eu vejo com maus olhos, porque muito se conseguiu evoluir na descoberta de autoria, de busca, de localização de capital que foi lavado por conta da delação. Então eu sou um apoiador da delação premiada ou ponte de diamante, como você mencionou aí. Tá estudado, o cara tá estudado. Rolou, não, se eu vi lá hoje, vou meter esse termo no podcast. Jason. Eu lá, eu vou. Nós estamos falando aqui de culinária, não, mas... o cara falando, e a ponte de diamante? Olha, para não perder esse assunto, eu queria perguntar para você. Primeiramente, né? Tive que pedir um lanche aqui, né? Tá na hora de alguém aí se tocar e patrocinar, né? Alguém. Pô, o nosso boteco aqui, é o nosso podcast. Qual a mídia que a gente tem aí, porra, aqui em Ji-Paraná. Não tá na hora de alguém aí se sensibilizar, né? E patrocinar e ser um participante, né? Você fica, às vezes, patrocinando algo de outro estado, né? Ajudando. Pô, vamos reconhecer o nosso município aqui, porra. É o desabafo, é o momento do desabafo. Vamos fortalecer o nosso município, porra. Vamos fortalecer quem é daqui, vamos fortalecer os nossos, beleza? E o Pix? Passar o Pix aí, pô. Vassar. Eu quero te perguntar o seguinte, eu quero te perguntar, vale a pena, Thiago, vir de outro estado? Pra Rondônia? Pra Rondônia? Muita gente fala assim, porra, aí, muito. Eu tô aqui em Rondônia, Flaviano, eu vou fazer o concurso lá do Amazonas. Porra, será que vai valer? Não sei o quê.
que você, né? Cara, Você que vive isso, né? Valeu a pena? E primeiro, o lanche tá aqui, então. Ô, louco, ó, o de Primeiro- São Paulo lá, né? Aquele. O delegado de São Paulo. Eu te mandei lá o salário. Nem se compara Lá com o salário é é. menor do que aqui, né? sim, lá é o menor salário do país, é São Paulo. E, cara, claro que vale. Primeiro é o seu sonho, né, cara? O seu sonho. Isso aí não tem que ter preço, né? O sonho é para ser alcançado, é sonhado e experimentado, né? Você tem que sonhar e ir atrás do sonho. Eu vejo que, para além disso, Rondônia é um estado, falando só da gente, né? Depois você falou do Amazonas e assim, lá eu não sei a realidade, mas só pelo fato do cara ter o sonho de ser delegado, seja onde for, seja qual estado for, você tem que ir para ter experiência, porque o ser humano é um ser social, ele se ambientaliza e se acostuma com qualquer condição, frio, calor, e outras do tipo. Então o ser humano ele vai se adequando, ele tem essa qualidade, né? E o Brasil, cara, é um país que, porra, eu amo o Brasil e eu não vejo que há um estado em que eu não trabalharia. Entendeu? Não vejo isso. E Rondônia, falando só de Rondônia, é um estado de oportunidade ainda, cara. Muita oportunidade. Eu vejo Rondônia daqui uns 10 anos, mais ou menos, por conta dos potenciais naturais que nós temos, figurando ali entre as 10 potências dentro do país. Eu vejo isso. Nós temos aqui minério, nós temos agricultura, nós temos a pecuária, nós temos o peixe. Cara, aqui tudo que você planta dá. Tudo que você planta. A soja que começou a entrar há pouco tempo aqui, né? Menos de 3, 4 anos, veja a expansão que ela está atingindo, né? Nós somos o 5º rebanho de gado do país, beirando ali para o 4º. Nós temos minério aqui, o Garimpo Bom Futuro ali em Ariquemes é a maior jazida de minério de casterita a céu aberto do mundo, né? Então, nós temos aí, é o principal ponto, recursos hídricos. Aqui, muita água, muito rio, isso aí vai valer ouro daqui para frente, porque nós temos, infelizmente, no horizonte não muito distante, uma possível briga pela água, né? Água potável, né? Então eu vejo aqui um potencial natural que virará, consequentemente, um potencial econômico muito grande. E nem estou falando de turismo, não. Estou falando de subsistência mesmo. Eu vejo Rondônia um estado que, pode anotar, daqui a uns 10 anos vai figurar entre os 10 maiores PIBs do Brasil. Porque nós somos um estado novo, não temos problemas estruturais como os do Sudeste, principalmente relacionados a funcionalismo público, que a maioria é tudo quebrado, esses estados do Sudeste, com problemas de previdência. Então eu sou um otimista de que quem está aqui hoje, como é o nosso caso, vai estar ainda melhor daqui a uns 10 anos, comparando o restante do país. E nós continuaremos a ser, então, uma terra de oportunidade. Então, você que está nos assistindo agora e é de fora de Rondônia e tenha alguma objeção em pensar em vir, não tenha, venha. Venha que nós somos um estado muito acolhedor e aqui é a terra de oportunidade ainda. E conhecimentos regionais faz toda a diferença para vir para cá, né? Faz. Você fala em termos No concurso, na né? prova, né? Na prova. 10% da prova. Derruba muita gente. E você sabe que eu conversava isso com a época, né, que eu prestei, pessoas daqui de Rondônia erravam tanto quanto, até mais, do que os que estudavam a matéria específica, né, para fazer a prova. Porque aí o morador daqui acha que por ter nascido aqui, ele entende todas as questões aqui geográficas, climáticas, hídricas do estado. E, na verdade, o concurso público, o buraco é mais embaixo, né? Vai perguntar algo ali que é justamente aquela situação excepcional, né? Então, é importante o estudo da realidade, né, local e para pirar mesmo, né? Estudar.
O meu policial civil aqui falou que nem estudou pra geografia de Rondônia, achou que sabia de tudo. Zerou, viu? Zerou. Zerou. Você acha que esses concursos que colocam essas matérias, por exemplo, né, Thiago? História de Geografia de Rondônia, são muito bairristas? Acabam tentando trazer mais o pessoal que já é do próprio estado e Não, eu acho que dificultar? Eu acho que não. Foi até o que eu falei aqui. O pessoal daqui acaba errando justamente, acaba indo mal justamente nas questões locais, né? História local. Então, eu acho que não. Também desse lanche, bicho? Foi a grande mesmo, hein? É doido, tamanho de um boi. Como é que chama isso aqui? Esse é o padrão, né? O podrão. Nunca vi esse lanche que não, hein? Mas é gostoso, esse é muito bom. Doido, né? Daqui eu mostro. Bom, você que é um pouco atento, percebe que houve uma interrupção no vídeo, né? Nós paramos o vídeo para fazer uma refeição aqui, comer o dogão, e aí a gente vai prosseguir. Pegar o shape. E assim, você sabe que eu pelo menos, não Jason, né? Mas eu tenho sempre tentado colocar o shape, né? Tenho tentado colocar o shape. É. Jason tá aí com essa carcaça. Carcaça E- de siri, de gafanhoto? O quê? Chassi de grilo, né? Chassi de grilo, eu ia tentar Chassi lembrar de isso aí. grilo. O pessoal tava me zoando lá na faculdade para aquela foto lá. Que eu fiz, que foi feito a figurinha, né? É. Meu Deus. Ei, diretor, eu quero saber o seguinte, cara. Você hoje tá como diretor de polícia, mas teve uma época que você era prefeito. Prefeito de. Como é que é isso? O policial sai da polícia, vira político, hoje se diz por aí. Política é igual bandido, né? Que as pessoas dizem. Sim. E aí depois o policial, aliás, o político volta pra polícia. Como é que foi essa experiência e como é que acontece essa situação? Porque o político, no meu caso, eu entrei e saí pela porta da frente, né? Então por isso que eu pude voltar para a polícia. Mas, brincadeiras à parte, eu faço a seguinte reflexão. O bom e o mal profissional nós temos em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Nós temos o bom repórter, o mau repórter, o bom policial, o mau policial, o bom professor, o mau professor. E na política é a mesma coisa. Nós temos o bom político e o mau político. É que se criou-se, não à toa, mas se criou-se no imaginário das pessoas que todo político é ladrão. E não é verdade. Nós temos pessoas boas lá dentro. Porque se a gente desacreditar da política, aí o último que sair apaga a luz, né? Porque a política é ainda hoje a única forma de transformação da realidade de um povo é através da política, né? Porque ninguém vai pegar em armas mais, né? Senão o Putin, né? Mas tirando o Putin, louco, ninguém vai pegar em arma para tentar conseguir seus direitos, né? Hoje nós estamos aí avançados na história, maduros na democracia, né? Sedentos pela manutenção do Estado democrático de direito. Então, assim, a política ela é indispensável na vida moderna. O que existe são os maus políticos. O que existe é a politicagem. E essa, eu também concordo com a população, essa tem que ser banida. Mas eu me considero um exemplo de uma pessoa comum, como você, como ele, como quem está assistindo a gente agora, que teve a oportunidade lá na política de exercer o mandato, entrando pela porta da frente, através de um processo de eleição democrático, e saindo pela porta da frente também, né? Optei em não participar da reeleição, porque é um instrumento que eu não concordo com a reeleição, principalmente no Poder Executivo. E aí eu optei, embora estivesse bem avaliado pela população, né, à época, tanto estava bem avaliado que a gente, embora não tivesse participado da eleição como candidato, eu participei da eleição apoiando uma das candidatas e que sagrou-se vencedora, né? Então nós fizemos a nossa sucessora lá. Então é possível você entrar e sair da política com a cabeça erguida, né? E com o nome limpo, né? Então é interessante as pessoas perceberem que
para que a política possa ser mudada e diminuir, então, essa imagem ruim que se tem hoje, o primeiro ingrediente para isso é o eleitor mudar também. Mudar na forma de votar, né? Votar no candidato porque buscou saber sobre ele, sobre o que Sim. ele fez, e aí você está dando essa confiança a ele. E não votar nele porque ouviu dizer ou porque está recebendo algo em troca, né? Está vendendo o voto. Então, quando o eleitor perceber que a mudança parte primeiro da cabeça dele, e num voto consciente a possibilidade de errar é muito menor, as coisas vão acabar mudando. Eu sou muito otimista quanto à melhora na nossa política brasileira. Já está tendo um filtro legal, né? A própria lei da ficha limpa tem evitado que alguns políticos de carreira e com problemas participem de outras eleições. Então já há um filtro que a própria lei está fazendo dos maus políticos. E com a internet aí à disposição de todos, eu vejo que a consciência do voto está sendo um outro filtro pelo qual os políticos corruptos não estão passando. Então, por esses dois fatores, eu vejo que à medida que o tempo for passando, nós vamos tendo melhores políticos, né? E o cidadão de bem tem que participar da vida política, não só na votação, mas também em ser votado, em participar das audiências públicas, participar das sessões das câmaras municipais, são todas ao vivo, são todas abertas. Eu acho importante isso. Então, eu estava como delegado de polícia fazendo um papel de relevância, porque a polícia presta esse serviço, né? Não era porque eu era o delegado, qualquer delegado que estivesse no meu lugar também estaria prestando esse papel de relevância. E chamou a atenção de um partido político que me convidou a ser candidato e nós sagramos campeões, né, nas urnas lá para a prefeitura de Ariquemes. Fizemos um trabalho que foi reconhecido como positivo pela maioria da população e voltamos para a polícia. E eu não me arrependo nem um minuto de enveredar para esse campo. Eu acho que na política, como eu mencionei, há espaço ainda maior para as pessoas que queiram fazer dela um instrumento de modificação da realidade do próximo, né? E a gente consegue realizar isso. Eu me lembro que eu tinha um desejo... Um exemplo prático. Eu falava aqui nos bastidores que eu fiz faculdade federal, né? Estudei, passei num vestibular extremamente competitivo, né? E passei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas na minha infância, eu mesclei ensino em escola pública com escola privada. Eu não fiz toda a minha vida em escola pública, mas também não fiz toda na escola privada. Então eu mesclei as duas coisas. E percebi que na hora do vestibular ali, há muita disparidade de arma. O aluno, infelizmente, que sai direto da escola pública, ele não está em condição de igualdade com aquele aluno que sai de uma escola particular. Isso é fato. Isso aí, quem não reconhece isso é porque é hipócrita ou demagogo. Há essa diferença. E eu sempre tive, então, um desejo de, se eu fosse político, eu faria um cursinho preparatório para vestibular para alunos que saíssem do ensino público para que diminuísse essa diferença com os outros alunos e pudesse, em pé de igualdade, buscar uma vaga no ensino. E eu tinha esse desejo enquanto pessoa, cidadão comum. Como delegado, conseguiria fazer isso? Não. Mas como agente transformador, como prefeito, eu fiz. Nós instituímos lá na prefeitura de Ariquemes, pela primeira vez na história, um cursinho gratuito, preparatório, para alunos que saíam das escolas públicas para prestar vestibular. E aí foi tão legal porque os professores municipais compraram essa ideia e eles fizeram parte desse projeto e não cobraram absolutamente nada por isso.
não cobravam. Eles iam nos seus horários de folga e ministravam aulas de geografia, de redação, de português, de história, sem cobrar nada do mundo. E aí, com a expansão do projeto, começou de uma ideia minha, pessoal, pequena, o projeto foi ganhando força. Ao final de 4 anos, nós mantivemos por 4 anos o projeto. Enquanto eu fui prefeito, nós mantivemos o projeto. Nós alcançamos uma média de mais de... eu acho que foram mais de 1.000 alunos que passaram pelo cursinho, esses 4 anos, com mais de 200 aprovações em faculdades, públicas e privadas. E nas privadas, aquelas com bolsa, né? Então, atingiram um nível que com bolsa. Então, isso é você transformar a realidade do próximo. Enquanto delegado, eu não tinha condição de fazer isso. Enquanto prefeito, eu tinha. Então, o que me levou... Eu não entrei na política para me enriquecer, até porque o cargo de delegado e o cargo de prefeito tinham o equivalente salarial. Então, não foi pelo dinheiro que eu busquei a política, foi justamente por tentar, porque eu trago isso comigo, eu tive uma infância toda voltada para ajudar o próximo. A minha avó, comento sempre, minha avó tinha um lar para crianças carentes. Ela não tinha dinheiro para ela, mas através dessa iniciativa dela, pessoas que tinham dinheiro doavam para ela pão, leite, brinquedo, e ela utilizava então do espaço que ela conseguia para juntar essas doações e distribuir para a população carente. Então eu cresci nesse ambiente, vendo famílias desesperadas, crianças na faixa extrema da pobreza, que iam lá para pegar 1 litro de leite, e aquele leite era a comida daquele final de semana. Então, assim, eu vivi isso. E por ter vivido e participado dessa realidade, eu sempre pensei em poder fazer algo que tivesse ao meu alcance, né? Não sou aquele utópico de vai transformar o mundo, não é isso. Mas a realidade próxima, né, a mim, eu sou capaz de transformar. E a política permite isso. Ela sendo utilizada da maneira boa, ela permite isso. Então, eu gostei demais da experiência enquanto prefeito, enquanto poder executivo, porque a gente pôde, na prática, realizar esse desejo, né? Essa foi me veio aqui à cabeça para mostrar na prática como você, enquanto delegado, você tem um limite de atuação. Pode ajudar, mas você tem um limite. Mas enquanto um agente político, pode mais. E há aqueles que têm essa oportunidade e nada fazem, né? Mas a gente conseguiu fazer isso e eu fico muito orgulhoso desse projeto e alcançou muita gente. E aí eu dizia que começou com professores só da rede municipal, mas depois as escolas particulares, inclusive de Porto Velho, também cediam professores para complementar a nossa carga horária, né? E aí depois empresários, foi muito bacana. Foi um projeto que eu fico muito orgulhoso de ter podido participar. Hoje ainda existe esse projeto? Não. Não existe mais. Hoje não, ele não teve continuidade. A pandemia, é bem verdade, que no último ano, eu falei os 4 anos, mas no 2020, que foi o nosso ano catastrófico, né? Nós pegamos, eu estava prefeito quando começou a pandemia, então era... Terminou em 2020 o mandato. 2020. Então, o último ano a gente não teve o cursinho inteiro. Ele começou, mas não acabou. Então, ele não acabou. E, infelizmente, até hoje ele não recomeçou. E agora ainda tem as restrições, né, Jason? Como é que é? As restrições ainda tem. Tem algumas ainda. A gente tem que ir em todo lugar de máscara, né? Qual que é o seu entendimento a respeito dessas discussões de limitar o acesso de agentes de segurança pública à política? Eu acho uma besteira, porque você cria categorias diferentes de cidadão, né? Você tem aí ex-presidiário que pode ser candidato e policial que não pode. Então eu acho uma perseguição à nossa categoria. Não só policial, mas aqueles que labutam na justiça, né? Uhum. E é um recado claro de uma pequena casta corrupta de políticos que não querem que as coisas mudem, né? E muitas dessas mudanças são ocasionadas por pessoas que vêm
desse aparato da justiça, né? Promotores, defensores, delegados, que se enveredam pelo campo da política. Então eu sou terminantemente contra esse tipo de ação que alguns parlamentares tentaram numa jabuticaba embutir na mudança da lei eleitoral, né? Ao prever quarentena, né? Para policiais, por exemplo. Isso aí é um absurdo. Não teve discussão com a sociedade e eles quiseram colocar lá de última hora, né? Mas não vingaram. Era uma retaliação à Lava Jato também, né? Uhum. Uma retaliação clara à Lava Jato. Ah, não tá valendo então essa... Não foi aprovada. Não foi aprovado? Depois da Lava Jato teve... Até o Ministério Público sofreu ataque também, né? Não, todos de alguma forma sofreram alguma retaliação, né? Pela parte da classe política. Não foi aprovada, ela foi tentada ser inserida, aquela quarentena para agentes da lei ou da segurança, né? E aí houve entendimento na votação dos... Fala, meu Deus. Tem a emenda, que é a base, e depois... Não é anexo. Me fugiu aqui a palavra. Mas não foi votado a esse ponto. Eles deixaram para discutir isso posteriormente. Então, hoje não vale a quarentena para delegados. Não vale. Mas o tratamento da promotoria e da magistratura, por exemplo, é diferente, né? Eles têm que se exonerar. Isso, eles têm que se exonerar. E aí eles queriam impor esse tratamento a policiais militares, policiais civis, policiais penais. Eles exigiam, então, que, no meu caso, por exemplo, para eu concorrer a uma vaga agora, eu teria que aposentar da Polícia Civil. Eles queriam impor esse na tratamento. Polícia Militar, uma vez eleito, o cara ou é aposentado ou é licenciado. Aposentado proporcionalmente, né? Aposentadoria proporcional, exatamente. Falando de política, né? A gente está vivenciando aí, cara, política do cancelamento, né, gente? Tudo que você... A gente tem até que tomar muito cuidado aqui. Flaviano aqui. Jason Big Brother pura, 24 horas assistindo Big Brother. E eu já fui... Não, tô falando pra isso não. A gente tá vendo a nação soberana ser cancelada, pô. A Rússia, né? Eu já fui xingado já no boteco, já? Você colocou... De vez em quando vem uns fakezão, né? A galera e a gente desconfia quem é, né? Tá. Então, o que o senhor acha dessa política do cancelamento? Eu acho assim, hoje nós estamos vivendo uma sociedade que é mimimi puro, né? Muito mimimi. Hoje você não pode... Piadas que antigamente eram contadas até de maneira bem natural, hoje você tem... Igual você falou, tem que pensar o que você vai falar. Tem que pensar o que você vai falar, porque qualquer coisa que você fala, você vai ofender A, B ou C, né? Isso é ruim, porque você fica num policiamento que pode te travar, pode impedir de você ser natural, né? E eu não concordo. A política, eu vejo assim, não se pode confundir liberdade de expressão com liberdade de ofensa. São duas coisas diferentes. Porque alguns, sob o manto de terem a liberdade de expressão, quer falar qualquer porcaria. Também não concordo nesse extremo. Mas espera lá, algumas coisas que, poxa, a gente cresceu com isso, eu acho que hoje estão sendo muito mimimizadas, né? Então, eu vejo que essa política de cancelamento, por exemplo, como é que é? Não sei o que, gigantes lá, gigantes, que é aquela política do, por exemplo, um youtuber falou alguma coisa que poderia ter ofendido a determinada classe de pessoas. Aí vem essa comunidade, Sleep Giant, uma coisa assim, e aí vai nos patrocinadores daquele youtuber e fala, pô, você vai continuar patrocinando isso? Tem um termo específico? Tem. Sleep Giant, uma coisa assim. Eu tô pagando mica aqui, né, na internet, que eu não tô me lembrando do termo certo. Mas as pessoas então vão no patrocínio do cara
é como se fosse pedir a cabeça do cara, né? Imagina não tem patrocínio, né? Aqui, vai pra quem? Não, mas vai começar a ter, depois do pedido que ele fez aqui. Nossa. Pelo menos a Heineken aí, o lanchão, eu acho que vai começar a ter aí. A população tem que começar a olhar pra nós aí também. Tem gente parando de comer estrogonofe, pô, tomar vodka por causa da Rússia. Mas você acha que tá errado isso? Não é que tá errado, pô. É tipo assim, a forma de lidar, né? De lidar com a situação. Os caras estão iniciando a guerra mundial, Você sabe porra. que esse sentimento de ódio que hoje domina a rede virtual foi para a realidade, que é essa guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Porque ali você não se esgotou todos os meios diplomáticos, você não esgotou tudo, não teve aquelas conversações, os caras já foram para cima, né? É óbvio que a gente, para se posicionar, tem que ouvir os dois lados da história, né? Porque nós, brasileiros, estamos acostumados há muito tempo, culturalmente, ficar baseado só no que nos dizem as grandes mídias, né? A internet veio para dizer que há dois lados da versão, né? E a gente acostuma muito, principalmente a Globo, com o governo Bolsonaro hoje, ela está muito tendenciosa. Então, quem se pauta apenas pelo que se diz na Globo, não tem a visão nítida do que está acontecendo. Não é que você tem que parar de ver a Globo. Não, você tem que ouvir os dois lados. Então, vê o que está lá na Globo, mas procura também saber algo da mídia independente, na internet. E aí, com base nas duas versões, você, com seu senso crítico, você opina, Exato. você se posiciona. O que não pode a gente querer ouvir só um lado, né? Fato. Né? Eu sei que eu comento com as pessoas aí que sobre a guerra lá e que o cancelamento que há, ele é válido, claro. A maioria das empresas está se afastando da Rússia e os caras estão prestes a iniciar uma guerra que antes do primeiro ataque já informaram que qualquer um que oferecesse um perigo iria sofrer consequências jamais experimentadas na história. Quer dizer... Não é válido, não. Eles estão cancelando, não estão cancelando o governo, né? Estão cancelando a nação. Dentro da nação tem o povo, né? Que está atacando outro povo, né? Não, o povo tem gente lá sendo presa por... Mas o problema é que quem representa a nação é o governante. Entendeu? Então... a nação está sendo punida pelo ato do governante. O grande problema na Rússia ali é que realmente o governante é praticamente um czar ali, né? E ali, para tirar ele, você tem uma revolução lá dentro também. Então é uma situação bem complicada e eu sou bem pessimista. Eu achava no começo que começou numa quinta-feira. Eu comentava com a minha esposa, não, isso aí não dura até domingo. Eu também achava. Já hoje, eu já acho que isso aí pode causar uma situação tal, que já está causando pela elevação do barril do petróleo, consequências mundiais mesmo. Não só pela ameaça do Putin àquela nação que tentar intervir. E não só também pelas possibilidades de usar arma nuclear. Mas por conta já dessas sanções econômicas que não vão repercutir só na Rússia, né? Vão repercutir no mundo todo. Já se falava agora, ontem, que eu estava acompanhando algumas notícias, a gasolina chega a R$15 aqui. Isso é louco, o pai já andava de moto aí. R$15, imagina. Isso vai afetar diretamente nós brasileiros, que estamos longe de ter alguma coisa a ver com as coisas na Rússia. Então esse é meu receio. É doido, 15 conto, hein? Ué, doido. Rapaz, eu assisto muito vídeo no YouTube. Eu gosto de uma conspiraçãozinha. Sabe? TikTok? Não, e TikTok. Me respeita. Muito vídeo, imaginei que você vai TikTok. Vídeo do YouTube. Eu gosto de conspiração. Então, quando você fala negócio de terra plana, negócio de homem não foi na lua, ET, área 51, eu gosto desse. Você manda pra mim, eu nem assisto. Eu gosto dessas paradas. E aí, esses conspiradores aí estão falando muito agora num novo incidente biológico. Os caras estão estourando laboratório e tal, então diz que já vem uma doença que vai arrebentar muito mais do que o Covid. Você não pode ver isso porque tudo, eu nem tudo tem razão, pô. Pensou, bicho?
Tudo faz sentido. Você não pode ver essa Mas coisa. aí tá. O Bill Gates já falou recentemente que a próxima pandemia vai ser muito pior do que a do Covid. E aí eles já dizem que o Bill Gates é um dos oráculo. Não. As teorias conspiratórias, elas têm o seu charme. Elas têm o seu charme. Faz lógica, né? Tem lógica. Cara, e aí voltando um pouquinho dentro do serviço policial, nesses são quase 16 anos aí, exceto os 4 anos que você estava afastado. 17 fora os 4. Qual foi o caso que você trabalhou assim que mais te marcou? Eu estava comentando com ele agora há pouco. Teve um caso que foi emblemático em Ariquemes 2007. Era virada do ano, então todo mundo em festa, né? Todo mundo em festa. Lá em Ariquemes tinha uma boate que vivia o seu auge. E todo mundo, depois que comemorou a virada do ano, foi pra lá. Parece narração de lendas urbanas, né? É, você viu? O cara tem um enredo aqui, né? Um escritor aí. E aí todo mundo, depois que comemorava, ia pra lá. E enchia muita gente. E eu fui também. É comum, fui também. E meu amigo, quando deu 3 horas da manhã, eu costumo ir na época, né, solteiro e tal, eu ia em tudo, mas eu voltava sempre muito cedo. Mesmo sendo solteiro, nunca gostei de ficar até o final. Tem gente que fica até o final da festa, né? Eu dava 2 horas e já ia embora mesmo. Eu voltei pra casa. No que eu voltei pra casa, eu mal tinha conseguido, sei lá, escovar o dente e deitar. O celular tocou. Cara, cadê você? Um amigo meu tava dentro da boate ainda, dizendo que tinha ouvido tiro. Muito tiro. E gente gritando, sangue. Eu falei, eu tava aí até agora, né? Quando eu desliguei com ele, já me ligaram mais gente. Tinha acabado de ter lá um triplo homicídio. Só que 2 foram consumados e 1 foi tentado. Foi do lado de fora da boate. E morreram pessoas ali, né? Pô, conhecidas, né? Conhecidas. 3. Eu passei, aí voltei lá. Tentamos fazer algumas diligências, não conseguimos pegar ninguém, polícia militar no encalço, polícia civil. E aí eu passei a noite em claro, reduzindo a termo alguns depoimentos, né? Resultado, 2007. Quando foi em 2008, nós conseguimos algumas informações que nos levaram até Goiás. Eu fui a Goiás junto com o delegado regional à época, Dr. César Pisano, não sei se você ouviu falar o nome dele. Finado, né? Né? Já morreu, né? Finado, César Pisano. Fui eu e ele apenas para Goiás, atrás deles, que eram 2 irmãos que teriam praticado o homicídio e o pai que dava a eles auxílio material, moral, tudo que você imaginar. Resultado, nós não conseguimos buscá-los. Nós não conseguimos. Mesmo com a ajuda da polícia de Goiás, nós iniciamos uma caçada que rumou rumo a Mato Grosso, com a viatura da polícia de Goiás. Eles foram conosco, porque a gente estava seguindo umas pistas, né, nas balsas, com as placas, dava a indicar que eles estavam realmente algumas horas à nossa frente. Mas chegou ali no Xingu, terra meio indígena, a gente... Sem recurso nenhum, sem diária, sem nada, resolvemos abortar a missão e voltamos para Rondônia. Quando foi segunda-feira, agora, conseguimos prender os 2 caras. Ou seja, 2007 para 2021, se passaram 14 anos. 14 anos. Então, 14 anos depois, nós conseguimos, através das nossas informações aqui, com compartilhamento, né, com a polícia de Goiás, os 2 irmãos foram presos lá em Goiás. Eles estavam já com identidades falsas e um deles eleito 2 vezes vereador numa cidade. Você acredita nisso, cara? Olha que história maluca. Então, você tem todos os ingredientes de um filme aqui, né? É mesmo. Você tem um triplo homicídio numa virada de ano em que a cidade está toda ali. Depois você tem uma investigação que identifica os autores, mas não os prende. Depois de 14 anos, prende, dá uma resposta para a família das vítimas
e se descobre que os caras adotaram uma nova identidade e um deles se enveredou na política e eleito por 2 vezes. A história acabou agora segunda. Eu entrei em contato já com a nossa direção geral para buscar esses 2 elementos lá, porque eles estão presos por mandado nosso aqui de Rondônia. Então nós vamos trazê-los. Aí nós vamos fazer uma reportagem aí, porque é uma história diferente do dia a dia, né? Então eu achei bem legal. Uma outra história é aqui, em Ji-Paraná, um ex-ocupante de mandato eletivo também, muito querido na cidade de Ji-Paraná, foi vereador, não sei se foi 1 ou 2 vezes. Nós conseguimos localizar ali um cadáver na propriedade dele, né, no interior da propriedade rural dele, de uma pessoa que supostamente tinha com ele uma relação extraconjugal, né? Nós conseguimos, então, de um simples desaparecimento, chegar na ocorrência de um homicídio, inclusive com a localização do corpo dentro da propriedade do seu autor, né, do homicídio. Então, tem alguns crimes que nos orgulha, enquanto policiais, de chegar à sua autoria, né? De chegar ao seu esclarecimento. Você tem pouca informação, de repente você chega na construção da história como um todo, né? Então você vai poder apresentar ao judiciário aquelas pessoas que praticaram o crime para que a elas sejam impostas, né, os rigores aí da lei. Esse último caso aí, disse que foi bem, repercutiu bastante na cidade, né? Diz que esse agente aí, esse indivíduo aí, ele tava bem tranquilo no dia que a polícia chegou lá pra fazer a diligência. Eu tava lá. E ofereceu até café, né? Sim, eu tava lá. Ofereceu café. Foi uma frieza danada. Ele falava, Você tomou café? Eu tomei. Não recuso café. Eu tomei. Polícia e café não adianta, né? Não dá pra recusar, não. Mas ele tava frio. Ele e a esposa. Frio. Pode olhar, não vai achar nada. Fica à vontade. Foi... Aí você vê, né? Como... tem seres humanos e seres humanos, né? E um é diferente do outro. Eu não teria aquela frieza. Não teria. Aquela autoconfiança de que pode olhar o que vocês quiserem aí que não vai achar nada. Seduzir os policiais, né? E o corpo da mulher lá enterrada. Então, assim, é um trabalho muito bom da polícia aqui de Ji-Paraná. E, Thiago, qual, na sua perspectiva, é o maior problema para redução, ou um dos maiores problemas para a redução da criminalidade? Me parece que cada dia, você está aí desde 2005. Eu entrei na Polícia Militar em 2010. Sinceramente, até hoje eu não vi uma redução dos índices de criminalidade. A sensação que eu tenho é que só se aumentam mais e mais. Só aumenta ou se enxuga o gelo, né? Diminuir, não resolve. Eu tenho uma teoria que eu acabei até de conversar com ele agora há pouco, quando você teve que se ausentar. Eu vejo que essa insegurança, ela advém da impunidade. Então, para você mudar isso, basta você punir mais. E o que pune? O que você acha que na cabeça do infrator pesa para ele não cometer o crime? Você acha que na hora de cometer o crime ele vai lembrar, não, peraí, o Código Penal fala que o furto é de 1 a 4 anos. Não, 1 a 4 anos, cara? Não vou cometer crime, não. Você acha que isso faz ele parar e não praticar o crime? Não. Agora, se você fala, se você cometeu crime de furto, você vai ser penalizado. Em outras palavras, o que faz diminuir a sensação de insegurança é a certeza da aplicação da pena. E como você tem essa certeza? Num processo moroso como é nosso, cheio de recursos e com a condenação penal apenas com trânsito em julgado. Aí não tem. Então, o que eu defendo, né, é uma mudança de política criminal, passando, obviamente, pela inovação legislativa, né, passando por novas leis, no sentido de que você tem que diminuir a duração do processo. Você tem que diminuir. O nosso processo é muito moroso e desacreditado. E chega, muitas vezes, a lastimável conclusão de prescrição. Não tem coisa pior para
para uma engrenagem judicial do que a prescrição. É o reconhecimento fático de que o criminoso está se esvarindo aqui pelos dedos da mão porque o Estado não foi competente e teve no tempo hábil para punir. Então, para mudar isso, eu vejo que é mudar a duração do nosso processo com a certeza da pena. A pena não precisa ser grande, mas o cara que comete o crime precisa saber que ele vai receber uma pena. Isso, obviamente, aí já é longo prazo, né? Médio e longo prazo. É educação, não adianta. É educação. Se a gente ensinar desde pequeno as nossas crianças, nas escolas, na família principalmente, mas nas escolas, os princípios corretos, a gente vai ter uma colheita de resultado muito boa. E eu falo isso por um exemplo prático, eu vejo na minha casa. O meu filho hoje está com 1 ano e 6 meses. Até pouco tempo atrás, uns 4, 5 meses, ele reproduzia, e qualquer criança faz isso, o que os pais fazem. Então, ele sempre brincou com um cachorrinho. Nós temos um cachorrinho lá em casa. Sempre brincou. Um cachorrinho bonitinho, um cachorrinho. É chato. Eu brinco com a minha esposa por causa do cachorro. Mas ele é bonitinho. Peludinho, branquinho. E o meu filho sempre brincando com o cachorro. Foi eu, um dia, dar uma bronca no cachorro, apontando o dedo e punindo o cachorro. O meu filho, de ver aquilo, começou a falar bravo, a afeição dele e dando bronca no cachorro. Então, assim, a criança vai aprender aquilo que a gente ensina para ela. Se a gente ensinar o certo, ela vai aprender o certo. Mas se a gente não ensinar ou ensinar o errado, e é isso que a gente está vendo nas escolas, né? As crianças vão para a escola e não aprendem. Não aprendem. Seja porque não ensinam, ou seja porque o sistema também está falido, né? O professor está saturado, cheio de obrigações, tudo desemboca nas costas dos coitados dos professores, né? E aí é preciso pensar nisso. Então, se você aliar a mudança do processo penal, que aí cabe aos legisladores, com uma preocupação com a criança, as coisas vão melhorar. O governo do PT, estou eu falando do PT de novo aqui, o PT se vangloria de falar que no período deles as pessoas tiveram mais acesso à faculdade. Quando, na verdade, eu acho que ganharíamos mais se focássemos todo esse investimento que foi para a faculdade nas salas iniciais. As crianças, no primeiro ciclo, na primeira infância, de 2, 3 anos a 7 anos, que é quando elas estão formando o seu caráter, quando elas estão aprendendo o que é certo e o que é errado. Se ali elas tiverem um investimento, escola integral, coisa no contraturno, né? Aula de reforço, inglês, música, dança, teatro, xadrez, você estimular a criança nessa idade, nós teremos necessariamente mais na frente cidadãos melhores. Então, assim, não é fácil. Por isso que você nunca viu mudança. E nem eu. E nem ele. E ninguém vai ver. Se essas coisas que são difíceis de fazer não forem feitas. Então tem que ter coragem. Tem que ter coragem para fazer. É mais fácil você se acomodar com as coisas do que você tentar mudar, né? Então são 2 mudanças que eu vejo que seriam necessárias para a gente melhorar como um todo e também a questão da segurança. Eu acho que a militarização das escolas é um início para essa mudança? Você vê que no tempo do meu pai, os alunos temiam os professores. Temiam não com medo, mas de reverência, né? Era respeitado o professor. Hoje você vê aluno bater na cara do professor nas escolas públicas lá em São Paulo. Ou, né? Aqui pode ter também, né? Então, assim, o militarismo, ele traz consigo a questão da disciplina, que é um valor indispensável para a formação do caráter, né? Sim. Disciplina, respeito. Tem que ter, é o mínimo, né? Da relação de urbanidade, né? Com o próximo. Então, eu sou favorável. Aqui em Paraná parece que escola municipal... Tem escola municipal militar aqui, né? Porque, assim, começou com escolas estaduais apenas.
Mas eu acho, não tenho certeza, que aqui em Ji-Paraná ou Vilhena. Acho que é Acho que é Vilhena. Vilhena. O menino veio aqui um Aqui dia, é só o o Júlio presidente da Guerra. Câmara, e falou que tem essa ideia, né? Ele tem essa Isso. ideia, mas ainda não foi. E isso é muito bom. Não foi inserido. Lá em Ariquemes, a escola estadual, que é militar lá, mas é uma das escolas que tem mais procura. Pai, mãe procura vaga é lá na escola militar. Então, assim, eu sou bem favorável a isso. E acho que faz diferença, sim. Porque não é o ensino didático ali das matérias que é militar, não é isso. Mas é a disciplina para deixar o aluno pronto para aprender as coisas normais do currículo, né? Não é que tem um currículo militar, não. O currículo é o mesmo de qualquer escola, mas há um preparo para deixar o aluno com postura, com respeito, para ter atenção ao que está sendo lecionado, né? Como o senhor disse, a disciplina é um grande formador do caráter, né? Pô, e o esporte, cara, coisa simples, o esporte, ele traz isso, a disciplina. Esporte, né? Pô, a relação daquele que pratica arte marcial com o seu mestre é de disciplina, de respeito, entendeu? Então não estamos falando de questões muito longe de se alcançar, né? O esporte é fácil até de você investir. Para cada eu acho que para cada $1 investido no esporte, você economiza 3 na saúde. Porque muitas das doenças começam aqui também, né? Então, quando você pratica esporte, você está com a mente sã, né? Mente sã. Então, não vou dizer que é fácil você investir no esporte, não é isso? Até porque o esporte, cultura e lazer sempre foi tratado como um supérfluo aqui no Brasil, né? Então, não é fácil você investir nisso. Mas é uma forma de você, ao priorizar isso, você ajudar na formação do caráter das crianças. Exato. Thiago, você estava falando do ser bem punitivista e tal, não é garantista. O que você acha Você acha que é possível a ressocialização? Do jeito que tá aí, não. Já foi numa cadeia? Não. Na frente só. Dentro nunca entrei, não. Na frente, Nutella, né, bicho? Cara, olha, qual é o dia a dia de um preso hoje no Brasil, na maioria do sistema carcerário? Coça, vai jogar bola, volta, coça, cheio de celular lá dentro, fazendo cheio de golpe, né? No celular. Então, assim, do jeito que tá hoje, não ressocializa. E não é culpa dos agentes penais, não, né? Dos policiais penais. Longe disso. Eles são os menos culpados nessa relação. O sistema tá todo fadado a não dar certo, né? Agora as facções para dentro dos presídios, né? Tem celular que só pega no presídio. Se for aqui na rua, não pega. Então, assim, tá tudo errado, né, cara? Eu acho que é o que eu falei. Não precisa ser penas grandes. Então, se você... A não ser aqueles caras que cometem na reincidência, aí tem que dar pena mais alta mesmo, né? Mas o preso, ele tem que ser... Ele tem que retribuir não só o mal que ele fez à vítima, mas à sociedade. Ele tem que trabalhar, cara. Ele tem que trabalhar. A Constituição nega o trabalho forçado. Beleza. Mas a gente precisa, em situações excepcionais, medidas excepcionais, né? O preso, ele tem que mostrar que ali ele está retribuindo a vítima e também a sociedade. A primeira coisa é trabalhar ou estudar. Alguma coisa ele precisa fazer lá dentro. Ele precisa se ocupar. E a administração dos presídios também ao Estado, eu acho que é uma coisa que se pode pensar. É possível privatizar a administração dos presídios. É um sistema que a gente pode chegar, porque se gasta com preso hoje mais do que se gasta com a criança na escola. Então, só por isso você vê que alguma coisa está errada, né? Você gasta mais com um preso, mais de R$2.300, R$4.000 mais ou menos com um preso, e quando você pega uma criança na escola, é praticamente a metade.
Então você investe mais no preso do que na criança. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Então a gente precisa pensar em algo para mudar isso aí. E eu vejo que a questão do trabalho, a questão da gestão, da administração do presídio é uma saída. E droga, Thiago? Descriminalização, aumento de pena, punição para o consumidor. Ó, qual que é a sua opinião? Eu vejo assim, desde a época do Reagan, o presidente dos Estados Unidos, se instituiu a chamada campanha de guerra às drogas. E desde então, o consumo de drogas só aumentou. Por quê? Porque ali se focou apenas na repressão da droga. Se procurou apenas o trabalho de polícia. E a gente sabe que isso não vai longe, enxuga o gelo. Se você prende um boqueiro hoje, amanhã vai ter alguém que vai assumir a boca de fumo. Talvez não naquela casa, talvez na casa vizinha, na outra casa, no outro bairro, mas não vai parar. O gerenciamento da boca de fumo alguém vai assumir. Então esse trabalho de repressão, ele é importante, mas não sozinho, mas não só ele. Eu quero dizer, a tirada, né, a retirada da oferta das ruas é importante. Você tem que retirar as drogas da rua para evitar as pessoas terem contato a ela. Você tem que punir o traficante. Perfeito, com penas cada vez mais severas. Eu acredito que dá para se agravar, talvez não a pena propriamente dita, mas tirar alguns benefícios que eles poderiam alcançar antes do cumprimento total dela. Mas voltando, então a repressão é importante e a polícia tem que investir tanto na atividade de repressão como de investigação. Ótimo. Só que apenas a repressão você não combate de maneira eficaz a droga. Você tem que fazer primeiro um trabalho que é feito, mas é pouco feito, que é de prevenção. Então, quando você quer fazer alguma campanha relacionada a alguma doença, você faz uma campanha de prevenção àquela doença. Nas drogas tem que ser a mesma coisa. Você tem que focar numa campanha de prevenção ao contato à droga. Tem que evitar que se tenha o primeiro contato com a droga. Então, a campanha de prevenção às drogas. E tem que começar onde? Novamente, voltamos nós aqui, nas escolas. O Proerd está aí e não deixa a gente mentir. O sucesso que tem o Proerd. Mas há que se pensar num programa curricular de prevenção às drogas. Mas, inevitavelmente, alguém teve esse primeiro contato com a droga. Então, a prevenção falhou. A pessoa teve o contato. O que fazer com essa pessoa? Acolher e tratar. Então, nós temos um primeiro eixo, a prevenção. Um segundo eixo, o acolhimento dessa pessoa e o tratamento. Existe tratamento para droga, a desintoxicação nos casos mais graves, a internação compulsória, como acontece no Rio de Janeiro com maior frequência, onde se tem clínicas para isso. Então, você tem a prevenção, acolhimento e tratamento, depois a reinserção daquele que estava submetido ao tratamento à comunidade. E nessa reinserção, você tem que cuidar também da família dele, porque ele vai voltar a ter laços com a família. Então, se você não tratar a família no sentido de, olha, ele vai voltar assim, é assim que tem que se comportar diante de uma eventual recaída, tal e coisa, se você não cuidar também da família, não se fecha o ciclo. E aí, meu amigo, a repressão tem que ser mantida. Então, você tem que combater a droga com várias frentes, concomitantemente. Uma dessas frentes isoladas, você não vai ter nenhum resultado, ou você vai ter o resultado que você tem hoje, que é quase zero. Então, prevenção, acolhimento e tratamento, reinserção social e repressão. Com esses 4 eixos, cada qual sendo estimulado por um ramo do governo federal, estadual e municipal, aí a gente consegue diminuir o tráfico, né, da droga na sociedade. Então, legalização da droga, em hipótese alguma, porque você, ao ingerir droga, você não está apenas se prejudicando. E aí, meu amigo, se você quiser se prejudicar, o problema é seu, né? É uma questão individual.
Mas sob o efeito da droga, você faz mal ao terceiro. E é isso que a gente tem que evitar, né? Tanto é que o consumo da droga não é crime, né? Pela lei hoje não é crime. Mas o problema é o que você faz sob o efeito da droga. Então eu acho que tem que ter esses 4 eixos independentes, mas complementares e concomitantes para que a gente consiga ter uma repressão, um controle da droga, né? Do uso da droga. E a sua legalização jamais. Esse argumento utilizado, vamos regularizar para poder taxar e ganhar receita, isso aí são aqueles jeitinhos, né, brasileiros que a gente tem que acabar, cara. Tal do jeitinho brasileiro é que acaba com o Brasil. Antigamente eu via com mais frequência a campanha na televisão, diga não às drogas e tal. Hoje em dia, né, e você falar de prevenção, cara, hoje você assiste YouTube, usa? Eu assisto YouTube. Pronto. Sim. O YouTube hoje em dia é uma ferramenta em que todo mundo divulga, né? Coloca o vídeo que quiser. Os maiores canais que tem, alguns dos maiores são 2 dos maiores canais brasileiros são de funk, que é o Condzilla, é o maior do que o outro é GR6, que trata de música de funk. Eu não sei porcentagem, mas os vídeos mais visualizados, sempre tem alguém segurando um cigarro de maconha, mano, é vídeo assim de 200 milhões de visualizações. O que é que eu vejo? O que antes havia uma campanha de conscientização, diga não às drogas, hoje há uma campanha publicitária de incentivo ao consumo de entorpecente. De incentivo ao consumo, é o que há. E aí você não vê Ministério Público vindo contra esse tipo de material como apologia. Eu ouvi Planet Hemp uma época da minha vida, quando estava estourado, e os caras eram caçados pela justiça, pela promotoria e tal, pela polícia. E aí hoje tá... Hoje se apoia. Tá banalizado. Marcha a maconha, né? Hoje, pois é, e aí? Incentiva. Não, eu vejo como você também. Eu acho que a gente tem que evitar ser polêmico, né? Mas não precisa não. Mas eu vejo que certa parcela das instituições que deveriam zelar pela coibição disso, uma ideologia agora não está nem vindo a palavra, de ideologia mesmo, né? Ideologia. Está institucionada, está intrinsecamente institucionada em parcela dessas instituições que deveriam coibir isso. Eu não quero falar nome, mas para quem... Na polêmica que a gente cresce. Pois é, mas as pessoas que talvez já tenham entendido, né? Daquele de quem se esperava a ação para punir, você está vendo certa parcimônia e que pode beirar ao incentivo, como você disse, né? Não é uma simples omissão, né? É uma omissão convidando para que aquilo aconteça, né? Você vê o que há de publicidade e divulgação, né? Com relação ao consumo de maconha, principalmente, é absurdo, porra. Consumo, quer dizer... Tem algumas músicas, acho que até falei com você disso. O cara fala assim, acordei e já fumei meu primeiro do dia. 200 milhões de visualização. Acordei e fumei o primeiro do dia. Na adolescente, na criança. Se inspira no cantor, no artista. Porque o cara tá sempre ali ostentando um sucesso, né? Uma roupa, uma joia, um relógio, né? Mulheres, né? No caso. Adolescente, rapaz, sei o que eu quero ser, né? Falou de polêmica, você fala que não quer polêmica, mas tem uma, né, cara, que é importante e eu quero saber o seu posicionamento. Aborto e a descriminalização do aborto e o avanço que tem acontecido aí. Argentina, né? Eu acho que tá. O Peru, né? Agora recente. Foi Peru? Chile ou no Peru? Achei que tinha sido Argentina. Agora é Argentina. Foi Argentina? Não, mas você pode constar, acho que é o A Chile. Colômbia botou até o quarto, até a sexto mês. 26ª semana de gestação. Colômbia. Por último foi a Colômbia. Por último foi a Colômbia. Cara, eu sou terminantemente contra o aborto.
contra o aborto. Não dá para você dar fim a uma vida dolosamente, principalmente no já tá tudo formado. É um ser humano já completamente formado. Sexto mês é foda. Você já tá Tem criança que nasce com 6 meses. 6 Sim. meses. Então, assim, um absurdo, cara. Um absurdo. Sem querer trazer a coisa para religião, né? Porque o Brasil é laico, todos sabemos. Mas todos também temos o direito de professar a nossa religião, né? É laico porque não tem uma religião oficial, mas não quer dizer que eu não posso defender a minha religião, né? Então são duas coisas diferentes, é importante se dizer isso. Mas sem trazer para o campo religioso, né, a decisão de abortar e extinguir uma vida que já existe, não pode ser de uma pessoa, né? Não é um direito da mulher grávida decidir sobre isso, porque ela está decidindo sobre algo que é de outro. A vida é de outra pessoa já, não é vida dela, né? Não é vida dela. Eu quero Polêmica. dificultar, né? Eu quero dificultar. Quem que você defende, então? O feto. Você defende o feto, né? A proteger aquela vida que Eu está... defendo a lei como sendo ela está hoje. Porque aquelas situações que se permite a intervenção da vida, aquelas minuciosas hipóteses, aquilo eu defendo. Porque também a origem de estupro. Imagina você... Eu não sou tão radical a defender a questão do estupro, não. Tem que ter mesmo assim, não. Aí já é diferente. E é uma decisão também complicada, mas olhando para o lado da vítima, ela vai reviver aquele sentimento que passou todos os dias. No caso do estupro, você acha que tem que ter um limite? Por exemplo, Tão logo, porque assim, a vítima de estupro, ela no atendimento dela, ela já faz alguns exames. se ela for omissa ali logo na concepção, né? Na concepção, ela for omissa, se prolongar a gravidez, tipo lá no 6º mês. Mas foi no 6º mês? Não, aí ela se prolonga, né? Vai omissa, vai e tal. Às vezes a mulher, por vergonha... Isso, aí se prolonga. Nem denuncia. Aí começa a crescer a barriga. Mas aí você fala nessa circunstância, então ela com vergonha não se pronunciou nada, mas depois ela quer abortar nesse sentido? Isso. Cara, eu acho uma posição bem complicada. Precisava analisar melhor um pouco, né? Não quero emitir, né? Aí Não, é difícil falar disso. É complicado, mas... E sempre eu falo disso, é o seguinte, as pessoas normalmente defendem o quê? A vida que está sendo gerada. Ah, não, defende a vida que está sendo gerada. E aí quando você fala, e quando a mulher é vítima de estupro? Então você não defende mais a vida. Agora você passa a defender a pessoa, né? É muito difícil. Mas por isso que eu fiz a ponderação que eu defendo as situações já existentes, as que estão já postas lá no Código Penal. Quando a vida, risco de perigo de vida para a mãe, em caso de estupro, e qual que é a terceira? Eram 3? Tem a do STF, que é o feto anencefalo, né? Então, essa foi introduzida pelo STF. Essas 3 hipóteses aí. E como é que você vê esse avanço do STF sobre a legislação, né? É o ativismo judicial. De legislar, né? Porque você tinha até pouco tempo um ativismo mais intrínseco ali a parte de políticas públicas. Agora não, o STF vem complementando as normas. Eu respondo facilmente isso. Isso é fraqueza do legislativo. Nós temos parlamentares fracos. É simples. No poder não existe vácuo. Na omissão de um poder, um outro vai vir e vai tomar. Então, na omissão de um legislativo, executivo, o legislativo, hoje, na omissão do legislativo, o judiciário vai vir e vai dominar a bagaça toda. Assim como na omissão desses, o executivo vem e também domina tudo. Então, a fraqueza de um dos poderes permite, né, a fraqueza, a omissão, permite a pujança do outro.
Porque no poder não existe vácuo. Vácuo, de fato. Eu penso assim. Verdade. Você, Jason, já tem formado suas concepções aí? Tá na hora, né, bichão? A respeito Uai, do direito, da atividade judicial, todos esses assuntos aqui são jurídicos, pô. Sim, sim. Ah, cara, eu faço da opinião dele. Não, realmente, eu li um informativo, acho que foi ontem, novo, que o STF, ele não quis entrar falou assim, não, isso aqui é uma competência legislativa, não cabe ao STF alegar isonomia e alterar o conteúdo da lei. Eu achei bacana aquilo lá. E realmente, isso acontece quando tem vácuo. Quando não tem vácuo, quando quer fazer um malabarismo hermenêutico, ele não faz. Ele fala, não, isso aqui é uma competência legislativa, ele só entra no vácuo. Alguém. Sim. Eu acho que é isso aí. Ele trazendo para a linguagem, né, coloquial, acho que Tem até uma súmula no STF que fala assim que não deve o STF usar a isonomia, né, o princípio da isonomia, para poder alterar o texto legislativo, né, a interpretação legislativa. É isso aí mesmo que ele falou. Rapaz, pra gente encerrar aqui, Thiago, eu queria que você mandasse uma mensagem para aquela rapaziada que quer prestar o concurso da Polícia Civil, né? Se inspirar num cara que veio de outro estado, né? Veio de outro estado para assumir um cargo distante, ele deixou a família lá, né? Não trouxe. não, vim sozinho. E tô sozinho até hoje, assim. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, tá tudo lá. Estão por lá. Eu vim sozinho. Tamo aí, até agora. Pois é, e muita gente eu acredito que vai se inspirar, né, Jace? Vai se inspirar, vai sentir força aí. Se você de repente puder dar uma dica de estudo para essa pessoa. Rapaz, eu vou ser bem sincero. Bom, primeiro, a carreira policial, para mim, ela até, vamos colocar até outro dia, sempre foi algo que eu almejei e recomendo para todos, porque a polícia evoluiu muito, em Rondônia principalmente, e não fala apenas em termos estruturais, né? Quando eu cheguei, nós tínhamos problema com papel, com falta de combustível, com viatura velha. Hoje não. Viaturas novas, viaturas locadas. Para vocês que nos assistem de fora, a gente tem viatura aqui Corolla. Viatura de Corolla. Temos caminhonete das mais avançadas aqui na frota. Combustível não falta mais. Nós falamos das operações aqui, ó, nenhuma operação deixou de ser feita por conta de falta de combustível. E olha o valor que está o petróleo. Então, assim, evoluímos muito. As estruturas da delegacia ainda precisam ser melhoradas, mas num todo, até o salário, eu falo pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Lógico, mereceríamos mais? Ninguém está cogitando isso. Mereceríamos. Mas é forçoso reconhecer que o nosso salário também acompanhou um pouco essa evolução que a gente faria jus. Então, então eu não estou falando só dessa parte, que já seria bastante. Estou falando na evolução da produtividade. Se você pegar a Polícia Civil hoje, a organização, o padrão das peças, vou falar processuais entre aspas, que se produz, os relatórios que se faz pelos policiais civis, as representações ao judiciário que são feitas pelo delegado, é outro padrão. Então, a gente evoluiu muito na qualidade mesmo do serviço prestado. Isso se deve ao quê? É aí que entra o que eu quero dizer aqui. A oxigenação dos servidores. Sempre buscando selecionar dentre aquela gama que vem buscar o concurso, os mais preparados. Essa é a finalidade do concurso público, é isso. Em trocando miúdos, você pega aquela massa de gente e quer apenas o quê? Os melhores. Então, você fazendo isso com certa frequência, e a PM tem feito isso mais do que a Civil, são mais concursos
para a Polícia Militar que para a Civil, você consegue manter sempre uma oxigenação dentro dos quadros da Polícia Civil e buscando sempre os melhores. E esses melhores acabam revertendo nas suas qualidades próprias, revertendo em prol da instituição que eles estão trabalhando. Então, o meu conselho é você que esteja fora de Rondônia, mas também, principalmente, aos rondonienses, poxa, né? Vamos mostrar que a gente aqui tem o seu valor, né? Eu recomendo, sim, atividade policial. Eu me encontrei nesse sentido. É uma atividade que não é estática e nem monótona. Eu acho que se eu pudesse falar de uma qualidade dentro da atividade policial é isso, não se tem monotonia. Porque não tem coisa pior para acabar com alguma coisa boa que não seja a monotonia. Um casamento acaba com a monotonia, né? Veja que eu disse que o casamento é algo bom, né? Veja que eu disse isso, viu, meu amor? Você que está acompanhando aí, vai ver o vídeo. Um beijo para minha esposa, Daiane Krause. Então, assim, eu recomendo muito a atividade policial. É que, recentemente, eu encontrei uma alegria em outra área de atuação, que é a política. Mas não deixei de gostar da atividade policial, né? Eu estou me permitindo vivenciar outra experiência que é a política, mas eu recomendo muito a atividade policial, seja em qual ordem for, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Militar. Então, assim, perícia, né? Perícia. Eu acho que a nossa Polícia Técnica, no caso. Então, assim, eu sou muito incentivador do concurso da Polícia Civil. O salário é bom, a atividade não é monótona e você vai ser facilmente realizado, vai se sentir facilmente realizado, porque você vai estar entregando um produto à sociedade, qual seja a descoberta de quem cometeu aquele crime e a entrega dele ao Poder Judiciário. Então eu acho que é muito, muito salutar. Eu recomendaria. Hoje, antes de vir para cá, por coincidência, uma seguidora minha do Instagram, de Cacaulândia, perguntou para mim que conselho eu daria para elas para fazer, se ela deveria ou não fazer a faculdade de Direito, né? E aí eu comentei justamente isso. Faça, se tiver condições, faça, porque é das faculdades a que te vai te dar maior leque de oportunidades ao final dela. E quem forma em medicina só pode ser médico, quem forma em engenharia só pode ser engenheiro. Mas quem forma em direito pode ser advogado, delegado, promotor, defensor, procurador, entendeu? É uma gama enorme de atividades. E dentro da prática policial, se você tiver um perfil mais introspectivo, você pode ter a prática cartorária, você pode, que é muito importante, né? A prática cartorária, as investigações, os prazos, os despachos, as representações ao judiciário. E se você tiver um perfil mais expansivo, né? Gosta de ser mais operacional, para a rua. Delegado, cansei de ver aqui no nosso dia a dia delegados que estão sempre com a equipe, que fazem campana, que estão lá no dia da deflagração da ocorrência, da operação. Então tem para todo jeito. A polícia é uma instituição que consegue abrigar todos os perfis de pessoas, desde que queiram trabalhar, obviamente, né? Não estou dizendo que ele quer se escorar. Na polícia é uma coisa certa. Não é como qualquer outro serviço público, que às vezes a pessoa consegue uma forma ali de dar uma miguelagem, né? Na polícia não tem jeito, não. É muito dinâmico. Eu comentei agora há pouco isso, é muito dinâmico. Então, mensagem que fica a você, concurseiro, faça sim. Prova da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Federal, que vocês se sentirão extremamente realizados. O salário é bom, o dia a dia não é monótono e você vai estar sempre entregando um bem à sociedade na medida que você esclarece um crime e apresenta ao judiciário o autor do seu fato. Ô, Thiago,
Antes de a gente finalizar, eu vi um vídeo, né, de um professor, ele falou assim, se ele quisesse descrever essa garrafa em 50 minutos, ele conseguiria descrever. Aí eu percebi que o senhor tem uma construção de pensamento lógico muito, muito, muito bacana. Eu queria perguntar como é que o senhor foi na prova oral, porque eu vi o senhor, eu segui a construção de pensamento do senhor, o senhor vai e depois volta. Aí eu queria saber como é que o senhor utilizou essa oratória na prova oral, se o senhor foi bem, se o senhor conseguiu depois. Não, eu não fui bem na prova oral. Não fui bem. E não fui bem na apresentação do meu TCC. Você sabe que um trauma que eu carrego hoje foi o meu TCC na faculdade. Eu me preparei e no dia da apresentação eu travei. Eu não consegui falar nada. Eu não consegui. Os professores estranharam aquilo e perguntaram, não, mas então faz o seguinte, escreve alguns pontos na lousa e depois você vem falando. Eu não conseguia lembrar um tópico para escrever. E aí eles falaram, não, então peraí, porque eles não queriam marcar outra data, né? Eles queriam já se ver livre também, queriam ir para casa, né? Não, então faz o seguinte, vamos fazer perguntas e só responde, não precisa explanar, você responde só as perguntas. Eu falei, não, beleza. Aí o cara fez a primeira pergunta, eu não consegui responder. Eu falei, cacete, será que eu vou levar isso pro resto da vida? E aí quando chegou na prova oral, a única coisa que eu pensava é essa trava que eu tive lá no TCC. Mas saiu, eu não travei, mas eu senti que, até pela falta de experiência, né, era a primeira prova oral que eu estava fazendo, eu senti que faltou um pouco de segurança nas respostas. Mas o que fez me deixar mais, vamos pôr assim, mais coerente no discurso, igual você falou, você vai falando, mas depois você volta para dar a finalizada, né, que é a coerência. Eu vejo que foi dando aula. Eu me forcei a dar aula, que é uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer, para poder, primeiro, perder um pouco a timidez, porque era extremamente tímido, e também ter postura no falar, no arguir, e ter resposta de velocidade, né, uma velocidade de raciocínio satisfatória. Porque o professor, você sabe disso, se você não responde a pergunta no momento que ela acaba, você não passa a segurança. Então, essa articulação para você dar uma resposta rápida, certa, é importante. E precisa ser certa, né? Porque igual o cara falou, qual que é a sua habilidade? Aí eu sou bom em cálculo. Ah, então quanto que é 7 vezes 12? É 60. É rápido. Mas eu fui extremamente rápido. Então, você tem que dar uma resposta certa, né? Rápida, mas certa, né? Então isso eu aprendi, né? Julgo eu, no ambiente de sala de aula. E a política depois, você é sempre instado a falar em momento de crise, né? Quando tem alguma coisa ruim, eles procuram o prefeito para se manifestar, né? As experiências que eu tive lá. Então você tem que falar sempre sobre uma pressão que você tem que estar preparado, sabendo do que você está falando, né? Para poder se expressar e expressar com segurança. Eu tenho muita essa dificuldade em falar em momento de crise. O Flaviano virou para mim e perguntou para mim, eu me senti em um momento de crise aqui. Mas é prática, cara. Os pensamentos tudo solto, tu começa a querer puxar, sabe? E não fica coerente. Mas é prática. Não é esse negócio de falar em frente ao espelho, não é livro que você vai ver. É prática. É você tendo que fazer isso todo dia. Você fica bom. Se eu dependesse de jogar bola para comer, só tem isso aí. Eu ia ficar bom, cara. Você ia ficar bom. É que a gente. Jason tá com ar, já deu aula, rapaz. Tem aula sua gravada e dava aula no cursinho. Ah, mas era gravado, né? Era um dia inteiro, 12 horas de gravação pra tirar 2 horas de aula. Paciente, tá? Fabiano foi paciente, tá? Eu vou me ensinar, Jay, você para com isso. Você grava de novo. Você para de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Rochedo. Mas eu acho que o esforçado ele sai melhor do que o cara que é inteligente. Eu sempre pensei isso. E concurso público é isso, sabia?
Às vezes você vê aquele cara inteligente, ele não passa. Você vê aquele cara mediano, mas que é esforçado, ele passa. Tá equivocado, eu não li em lugar nenhum, né? Mas eu acho que o esforçado... Sim, sim. Isso é uma regra em todo lugar. Eu quero pedir, primeiramente agradecer, né, ao delegado Thiago Flores ter vindo aqui participado com a gente, oferecido um pouco do seu tempo, altas horas, né, pra quem... Você tá doido? Aqui nós estamos aqui 4 horas da manhã. beirando as 2 da manhã já. E amanhã eu quero tem... agradecer você, né? Ué, amanhã estamos aí, amanhã eu tô Tem tranquilo. trampo, né? Tem trampo. Quero agradecer você, né? Você que tá assistindo, pedir para você se inscrever no canal, né? Deixar o seu like aí, compartilhar lá nas suas redes sociais, compartilhar no Facebook, no Instagram. No Instagram, delegado, patrocinar também, né? Dá um melzinho para nós aí, né? A situação não tá fácil, a situação tá difícil. E, bom, fica no seu coração, né? Que Deus tocar no seu coração aí. Agradecer mesmo, de verdade, você aí, tem. Me matou na canseira, mas morreu agora, Aí, né? Tá pago, tá pago. Eu que agradeço a oportunidade e se for convidado, voltarei outras vezes, com absoluta certeza. Foi bastante, embora seja bem tarde mesmo, mas não parece que passou tanto tempo. Foi agradável, foi rápido. E eu aproveito então para pedir para as pessoas me seguirem lá no Instagram, né? Dá o meu arroba aí, né? É Thiago Flores 33 lá no Instagram. E no Facebook, só por Thiago Flores que acha lá. É uma alegria contar com vocês lá nas redes sociais. Eu costumo postar algumas coisinhas do dia a dia, coisas bobinhas, mas coisas sérias também. E tá feito o convite, tá? Thiago Flores 33 no Instagram e Thiago Flores no Facebook. Bom? Nos vemos por aí. E é conhecido como delegato, né? O delegado. O delegado. Veio aqui hoje à tarde, né? Veio aqui hoje à tarde, antes de vir e tal. Aí tem uma mulher que trabalha com a... Minha mulher também conhece já das redes sociais. Aí a mulher que trabalha com a minha mulher, né? Já... Olha o delegado. Falou? Minha mulher me conhece como delegado. Né? Todo mundo conhece. Sua mulher conhece como delegado? Não, mano. É o delegado. Você não ia falar não, Jason? Eu falaria. Minha mulher conhece outro cara como delegado, não. Ué, que tem? Sua mãe não me conhecia como delegado também, não? Você disse não. Moço. É o delegado das redes sociais. Já pensou? Olha aí. Fechou, então. Deixa o seu likezão aí, se inscreve. Jay Sola daí chegou atrasado, com essa cara cansado. Rapaz, essa barba, mano. Olha a barba do cara aqui, ó. Não, esse aqui é charmos. Não, pelo amor de Deus. Esse aqui é isso aí, cobrar, pô, fazer cobrança. Isso aí é você assumir que queria ter barba, não tem. Não, mas isso aqui é fazer cobrança, pô. Os caras não respeitam a gente, não. Valeu.